Gente, boa tarde. Como a Samara falou, né? Hoje é nosso último encontro e é o dia que a gente vai trabalhar no texto que a gente vai querer ver publicado, que vai para a editora. E antes eu queria relembrar, né, alguns conceitos e voltar em alguns módulos que já foram feitos para que a gente consiga entregar um texto conciso. A gente tinha definido no último encontro que a gente ia defender as questões da ODS 2, né, que era de combate à fome, e que iríamos propor a questão da horta comunitária. Vocês lembram? Não lembram, né? Tem gente que só veio num dia, depois não veio mais. Mas antes disso, é legal a gente entender também o que é a COP30, voltar nesse assunto, porque em novembro vai ser isso que vai estar sendo discutido, né? E isso também interfere muito nos objetivos que a gente quer com a nossa agenda. E aí eu vou jogar para vocês agora. Vocês sabem ou lembram o que é a COP30? Das Nações Unidas. Mas para que serve, tipo? Alguém sabe? Para tratar as questões do meio ambiente que precisam evoluir no país, etc. Hã? Criar planos, planejamentos sobre sustentabilidade, sobre como eles podem intervir como grandes nações. Tá bom, vou explicar um pouco. Tem um pouco disso, mas o que é a COP, né? A COP, ela veio de um tratado global, né? Começou lá em 1990, se eu não me engano, ou 72, enfim. Mas ela deu origem ao Protocolo de Quioto, que foi, né, o primeiro tratado para que os países, né, que estavam ali na Revolução Pré-Industrial minimamente construíssem metas de exploração dos recursos. Então, por exemplo, grandes empresas, indústrias estavam vindo para cá ou para ir para outros países para poder extrair e fazer o tal do desenvolvimento sustentável. Sendo que já naquela época eles já entendiam que, tipo assim, em algum momento isso ia dar merda. E aí eles construíram metas, tipo, a Terra não pode aquecer mais do que 2 graus. Porque a ciência ainda não deu conta do que vai acontecer com as questões climáticas caso a gente atinja essa temperatura. E aí, todo ano, os países entram nessas reuniões para fiscalizar essas metas, que são as NDCs. E aí, vamos supor, a China diz que tem que reduzir tantos % da emissão de carbono. E aí, o que eles estão fazendo para poder reduzir isso? São essas coisas que são cobradas nessas conferências. Daí, vieram outras reuniões com o mesmo propósito, porque as pessoas estavam mais preocupadas com desenvolver do que mitigar, né? E aí, por exemplo, depois do Protocolo de Quioto, veio o Acordo de Paris, que deu origem às COPs. E aí o Acordo de Paris é o que, basicamente? Ele é um novo título para o ECO 72, né? Que foi a criação dessas normas de fiscalização e a entrada disso na ONU, né? Que são lá os 200 e tantos países que são vinculados a eles, que também são de acordo com a estipulação dessas metas. E aí o que acontece? Vindo para o âmbito de COP, a COP30 ela serve para que os países debatam quais são as formas realmente de mitigação, de adaptação, não só tipo, para o território, mas para o planeta em si, né? E aí, novamente, eles pegam essas metas que não foram cumpridas desde lá de 1900 bolinha
e colocam nas agendas, né? Que são essas pautas que vão ser discutidas nessas grandes reuniões. Ano passado, a última COP foi no Azerbaijão. E aí a definição disso foi um mercado de carbono. O que é o mercado de carbono? Ele é um tratado que, se chegar no final do ano, tal país não atingir a meta ou ultrapassar a meta ou não cumprir com o que prometeu, ele é obrigado a contribuir com $100 mil para esse fundo X que vai ser destinado através da ONU para esses países que tanto eles exploram. E aí, quando esse dinheiro é distribuído, é onde cria-se esses programas no qual também a gente faz parte, né? Que são financiamentos, tanto públicos quanto privados, para que as pessoas pensem em soluções e formas deles lá continuarem explorando, porque esse mercado de carbono, ele não pensa a mitigação do impacto. Ele pensa, tipo assim, mano, se eu não der conta disso aqui, eu tenho que pagar. Então, eles já exploram, já contando com esses $100 mil que eles vão pagar, né? Tanto que esse ano o Trump decidiu sair do Acordo de Paris. Então, como é que a gente discute essas questões de redução de impacto, de planos de adaptação, sem o país que mais explora, né, ao redor do mundo? Mas por que ele saiu? Então, porque justamente pela pressão dos outros países, né, de cobrar outras intervenções, sem contar que os Estados Unidos estavam muito focados em financiar a guerra em Israel e Palestina, né? Então, tem muita questão de geopolítica que eu poderia entrar aqui, mas não faz parte da nossa aula, vocês vão começar a escrever também. Mas a questão é essa, a gente vai ter uma COP esse ano, que vai ser em Belém, que não vai ter a participação dos Estados Unidos, e com o Brasil, né, assinando aí a PEC da devastação. Alguém já ouviu falar da PEC da devastação? No Facebook, sabe mais ou menos o que é? Não ouviram? Enfim, mas não é problemático não saber não, porque às vezes eu também não sei, mas enfim. O que é a PEC da devastação, né? Basicamente, existem órgãos fiscalizadores para que se construa áreas tanto de habitação quanto de mineração, enfim. Qualquer uso da terra precisa passar por vários órgãos, IBAMA, INEA, e eles vão decidir se aquela área pode ou não ser extraída. Essa PEC flexibiliza isso. Ela diz que, tipo assim, o latifundiário, no caso, eu como mineradora, posso definir a área que eu quero explorar e eu vou garantir para o INEA que eu não vou estar, tipo assim, acabando com o ecossistema, que eu não vou estar, tipo, perfurando o solo mais do que eu devo. Então, essas medidas vão ser fiscalizadas basicamente por quem explora. É tipo essa PEC aí que eles fizeram aí no Senado também recentemente, né? É uma flexibilização da lei. Não é que, tipo, não vai ter lei, mas não vai ter ninguém do nosso lado, da nossa causa, fiscalizando quem vai estar explorando isso também, né? Não vai ter, sei lá, talvez um representante indígena lá, talvez não vai ter um ribeirinho, não vai ter um quilombola, não vai ter quem realmente usa a terra. Vai ter o dono da empreiteira, o dono da mineradora dizendo, não, porque ninguém mora aqui, porque aqui não tem nada, porque aqui a gente quer fazer um resort, entendeu? E aí eles que vão ser responsáveis por construir ou não. E aí isso também
faz parte do desenvolvimento sustentável. Bom, voltando para a agenda, existem alguns conceitos que a gente não pode deixar de citar no texto, que é a justiça climática, a transição energética justa e o combate às desigualdades. A justiça climática nada mais é do que o racismo ambiental. Tipo, a falta de várias questões sociais que a gente já discutiu durante todos esses dias aqui. A falta de saneamento, a falta de arborização, a falta de acesso à cidade, tudo isso engloba em racismo ambiental. Aqui pode ser um ou outro, não precisa, tipo, justiça climática e racismo ambiental. Só entendam que essas palavras têm que estar no texto, para quando a gente for mandar para a editora, não ter duplicidade de sentido ou, sei lá, ambiguidade na leitura. Bom, aí vamos agora para a atividade, né? Então, se organizem em 4 grupos com 4 pessoas. Cada pessoa vai escolher uma ODS, não é uma ODS por grupo, é uma ODS por pessoa. E não pode repetir. São 3? Então, 3 para 4, por favor. Gente, e transição energética? Vocês sabem o que é na prática? A gente teve um ano sobre isso. Então, o que é? Só para eu entender. Mudar de energia não renovável para renovável? Mas o que é isso? Isso aí eu já sei. Deixar de consumir combustíveis fósseis. E trocar para energia solar. Entendi. E quais são as matrizes energéticas do Brasil? Petróleo, eólica e biogás. Quando a gente for defender as ODS, a gente tem que pensar na inclusão desses conceitos. Entendeu? Quando a gente for pensar na construção do texto, a gente tem que pensar nesses conceitos. E aí, muitas das vezes, chegar e jogar assim, precisamos, sei lá, incluir a transição energética justa no município de Paracambi. Não está dizendo nada a nada. Porque imagina que eu sou, sei lá, o prefeito e eu só quero ler um documento e saber o que vão fazer com o fomento que eu vou distribuir. Então, assim, as coisas têm que estar muito claras no texto. Então, quando a gente está falando de transição energética, a gente está falando de energia solar, eólica, a gás, e é isso que vocês têm que defender no texto. Se eu coloquei transição energética, eu tenho que dizer qual da onde vai vir essa fonte. E aí, a gente não pode... Pode falar. O meu eu escolhi o 2, o da fome. Eu vou ter que escrever sobre a nossa ideia da horta, etc. Todo mundo vai... Calma aí. Porque o seu é mais ligado a isso. Aí eu vou meio que escrever como que eu acho que vai funcionar, ou eu pergunto. Assim, como que a gente fez de manhã, né? De manhã a gente falou da questão da mobilidade. E aí, foi exatamente assim. A pessoa que ficou encarregada de falar mais disso foi a pessoa que pegou a ODS de desenvolvimento, se eu não me engano.
E aí ela falou das ciclofaixas, falou dos ecopontos de bike, e depois a gente vai... Não foi esse momento ainda de juntar os textos, a gente só teve tempo de apresentar. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica de hoje. Se não der tempo de juntar os textos hoje, não tem problema, que aí é a editora que vai fazer esse papel. Desculpa, as temáticas do coisa, a gente vai ter que escrever baseado no projeto que a gente vai coisar? Na ou a gente vai agenda. falar uma proposta que a gente gostaria de preparar também? Não é bem propostas, né? A proposta maior vai ser na mobilidade, mas a gente tem que entender em que momento essa ODS se cruza com esse problema, com a falta de arborização que a gente discutiu semana retrasada, com o fato de não terem hortas comunitárias, com o fato de não terem pontos de cozinha. Então, por exemplo, como que a questão de gênero e de raça se conecta com a questão, sei lá, do problema que a gente colocou. Desigualdades, eu posso trazer tanto desigualdade social, racial, física... Ampla. Pensa que você não está fazendo isso para o seu bairro, você está fazendo isso para o município inteiro. Não é só, tipo, o seu vizinho, é todo mundo. Então, tem que pensar de forma ampla e de forma inclusiva. Então, cada um tem justamente essa tarefa de defender a sua ODS dentro dessa pauta. Não é só sobre a ODS. A questão é aonde a ODS cruza esse problema. Entendeu? E é para fazer vocês pensarem mesmo. Aqui, acho que em cada mesa tem um parágrafozinho de introdução, só para a gente entender como que a gente pode começar o texto e a linguagem que a gente tem que usar também. Então, assim, lembrem das aulas que vocês tiveram, dos módulos. E no final, a gente precisa meio que deixar uma recomendação para a próxima turma que vai vir. Então, escrevam a carta também, considerando tudo isso, que é um legado que vocês estão construindo, tanto para a cidade quanto para a próxima turma. E aí vocês decidam também como que eles devem dar, né, o primeiro passo deles. Valeu? Então é isso. E a gente tem 3, não são objetivos, mas são conceitos. Justiça climática, transição energética e combate à desigualdade. Combate à desigualdade também é uma coisa que é ligada à erradicação da pobreza. Então, são palavras que não pode faltar no nosso texto. Além dessas palavras, a gente precisa entender que, independente de ser erradicação da pobreza, a gente também está falando de garantia de alimentação, porque a gente quer construir uma horta. Só entender como ela cruza o problema que a gente quer defender. Exatamente. Mesma coisa, sei lá, a 13. Como que a causa das mudanças climáticas afeta as pessoas, né? Pelas mudanças do clima. Se chove demais, alaga, o solo encharca, você não tem como plantar. Se esquenta demais, as pessoas morrem com pressão alta, ilhas de calor extremas, não tem arborização. Então, é realmente você entender que dentro de cada casinha dessa tem um problema que se interliga com o outro, e a ideia da agenda é justamente fazer esse mapa depois. Fazer a horta comunitária passando pelos dutos da Transpetro, né? No caso, no lugar onde os dutos passam. E aí também teria as composteiras na escola, que seria para a educação ambiental das crianças. O restaurante comunitário, que também usaria os alimentos que sairiam da horta, né? Porque a gente ainda não tinha decidido como que a gente ia fazer a distribuição do que saía da horta. Então, aí, de manhã, eles deram uma outra sacadinha que eu falei que eu ia trazer à tarde, que é a questão do bandejão, cara. Eu achei que aqui tivesse um bandejão, mas não tem. Então, também é um espaço até de reivindicação dos próprios estudantes e universitários daqui. Vai ter o bandejão, o nosso político aqui, nosso vereador da... É real.
Ele já Vai sair vai o bandejão, Ixalá, então, beleza. É. Mas então já é uma proposta de intervenção, já pode colocar ele como uma medida a ser... Mas, no caso, esse bandejão que ele tá falando é só pra aqui pra fábrica. No caso, é assim, o IF, a FATEC, o CEDEST são só os polos educacionais. Então, mas aí a gente tinha também batido naquela questão de que não tinha moradores e que tal dia alguém entregou quentinha e não teve tanta assiduidade de consumo. Talvez a gente pautar como a gente quer esse bandejão. Então, é porque Faça sentido. aqui em Paracambi tem moradores de rua, mas não é em grande quantidade igual tem, por exemplo, no centro do Rio. Aqui o que acontece as pessoas elas têm a casa delas, mas elas passam por dificuldade financeira porque às vezes é um salário mínimo para manter 5 pessoas. Então, a Essa gente que é também questão. pode pautar a questão da distribuição dos alimentos. Mas o que eu estou tentando dizer é, já que já tem intervenção do bandejão, que vai ser um lugar onde vocês mesmos vão intervir, comer e se alimentar, vocês também podem participar disso, entendeu? E aí vocês coloquem no texto como que vai ser essa participação. Se vai ser através de doações das próprias hortas da Transpetro, que vai fornecer esses alimentos orgânicos. Enfim, sejam criativos. Poderia colocar também aquela questão que eu falei sobre a distribuição ser baseada nos dados que o CRAS tem cadastrado das famílias que têm mais vulnerabilidade. E aí, sei lá, talvez a gente pense em fazer, tipo, bolsa mesmo com... Aquelas cestas básicas. É isso, exatamente. Então, tá muito... Beleza. Um, dois, três e valendo. Redução das desigualdades. A desigualdade social na cidade de Paracambi... as desigualdades sociais em cidades como Paracambi não se limitam apenas ao campo econômico, mas atravessam questões estruturais como gênero, cor, sexualidade e pessoas com necessidades específicas, que diretamente a qualidade de vida e o direito a elas são colocados em lugar de vulnerabilidade. A proposta de implementação de hortas comunitárias em espaços urbanos pode ser vista como estratégia para fortalecer os vínculos sociais e ampliar o acesso à alimentação saudável, de forma de mitigação de impactos que assolam esses corpos. Mas esse debate precisa ir muito além da perspectiva alimentar. As desigualdades no Brasil manifestam-se de maneira muito acentuada quando se cruzam com gênero, raça e necessidades neuropsíquicas e motoras. Mulheres recebem uma média de 20,9% menos do que os homens que exercem a mesma função. E no Rio de Janeiro, essa diferença chega a 28,9%. Já a população negra enfrenta discriminação dupla. E a taxa de desocupação entre negros é de 9,5% contra 6,3% dos não negros. Em caso de mulheres negras, o índice sobe para 11,7%. Pessoas com necessidades específicas também estão em grupos mais afetados. Dos 4,14 milhões existentes no país, cerca de 21,3% são analfabetas. Proporção quase 4 vezes maior entre pessoas sem tal necessidade, que é de 5,2%. Esses números evidenciam como a exclusão social vai além de renda, alcançando direitos básicos como trabalho, educação e dignidade. Nesse sentido, pensar em horta comunitária em locais de uso coletivo, como espaço de passagem de dutos de gás e áreas públicas, pode simbolizar resistência e cuidado. Mais do que plantar alimentos, seria plantar pertencimento, valorizando a participação das mulheres, fortalecendo em redes de apoio e promovendo um ambiente acessível para todos. É nesse encontro entre sustentabilidade, inclusão
e justiça social que se constrói num projeto transformador. Oi? Vai fazer isso tudo? Não precisa ser tão grande, mas é legal, Não né? ficou grande. Não ficou não, também não achei não, tá? Uma proposta de Enem mesmo. São 3 perguntas. Vai, pode. Mas também a exclusão do acesso a direitos básicos como alimentação adequada, saúde, moradia e oportunidades de trabalho. Em muitas comunidades, famílias enfrentam insegurança alimentar e sobrevivem com dietas baseadas em produtos processados, o que agrava quadros de desnutrição, doenças e má alimentação. Essa realidade está diretamente relacionada ao objetivo do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, que visa eliminar todas as formas de pobreza em todos os lugares. Para isso, é necessário promover soluções locais, sustentáveis e participativas, que empoderem as comunidades e garantam acesso a recursos essenciais. Problema: alta vulnerabilidade social, insegurança alimentar e malnutrição. Solução: hortas comunitárias. As hortas comunitárias surgem como uma resposta prática, acessível e sustentável para enfrentar esse cenário. Elas contribuem para a erradicação da pobreza, ao garantir o acesso a alimentos frescos e saudáveis, reduzindo a dependência de alimentos industrializados. Gerar renda extra, desenvolver o trabalho produtivo, recuperar espaços urbanos ociosos, oferecer educação ambiental e alimentar. Objetivo geral: utilizar a horta comunitária como ferramenta de combate à pobreza, fortalecendo a segurança alimentar, a geração de renda e a sustentabilidade local, em alinhamento com o ODS 1. Metodologia resumida: mobilização e sensibilização da comunidade, capacitação em técnicas de cultivo e gestão coletiva, implantação da horta em terreno local, distribuição dos alimentos entre as famílias, acompanhamento contínuo e ações de educação ambiental. Obrigado, palmas. ODS 13. As mudanças climáticas já afetam diretamente a vida das pessoas, com eventos extremos como secas, enchentes e segurança alimentar. A ODS 13 destaca a necessidade de ações urgentes e locais para mitigar esses impactos. Solução: a criação de uma horta comunitária é uma resposta prática e acessível. Ela reduz a emissão de gases poluentes, menos transporte de alimentos e aproveita resíduos orgânicos com compostagem e áreas verdes que melhoram o microclima urbano, promove educação ambiental e engajamento comunitário, contribui para a segurança alimentar com alimentos saudáveis objetivos, incentivar práticas sustentáveis, diminuir impactos ambientais locais, engajar a comunidade na ação climática, fortalecer a alimentação saudável e o cuidado com o meio ambiente. Alinhamento com o ODS 13. O projeto contribui diretamente com o ODS 13 a unir ação climática sustentável, urbana e participação social em uma solução concreta, educativa e replicável. Muito bem. Palmas. O microfone e a reção, tá passando? Tá passando. Nos últimos anos, temos visto um aumento preocupante na degradação do meio ambiente. Solos empobrecidos, áreas verdes desaparecendo e uma biodiversidade cada vez mais ameaçada. Em muitos lugares, a terra está sendo usada de forma irresponsável, sem tempo para se recuperar. Isso não afeta apenas a natureza, mas também a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse território, especialmente nas periferias urbanas e comunidades rurais. Diante disso, surge uma solução simples, acessível e cheia de potencial, as hortas comunitárias, que, mais do que plantar alimentos, elas representam um cuidado com a terra e com as pessoas e com o futuro. Quando bem cuidadas, essas hortas ajudam a recuperar os solos degradados, promovem o uso sustentável da terra
atraem polinizadores e valorizam a biodiversidade local. Tudo isso diretamente conectado ao ODS 15 da Agenda 2030, que nos chama a proteger e restaurar os ecossistemas terrestres. Com práticas como compostagem, rotação de culturas, uso de plantas nativas e irrigação conscientes, as hortas evitam a poluição, preservam os recursos naturais e criam um ambiente mais equilibrado. Pede pra ele segurar de novo. Só pra gente ter a mesma foto. Ao mesmo tempo, são espaços de aprendizado, convivência e transformação social, onde a comunidade se reúne para cultivar alimentos saudáveis, trocar saberes e se reconectar com a natureza. Promover hortas comunitárias é, portanto, uma forma concreta e participativa de enfrentar os desafios ambientais e sociais do nosso tempo. Elas unem sustentabilidade com a inclusão, o cuidado com o planeta e o fortalecimento de laços comunitários. Acima de tudo, mostram que pequenas ações locais podem ter grande impacto no futuro global, ajudando a construir um mundo mais justo, verde e sustentável para todos. Legal. Só repete pra mim qual foi a ODS que você defendeu. ODS 15. Beleza. Palmas aqui. Então, eu escolhi o ODS 16. O ODS 16 tem a ver com a horta comunitária. A horta comunitária se relaciona com o ODS 16 porque ela ajuda a promover a convivência pacífica entre os moradores e incentiva também o trabalho e participação, respeito também que é a inclusão social. E que seja um valor mais importante para uma comunidade mais justa. Além disso, ela tem espaço de não querer pensar não só no benefício individual, a comunidade toda reduzida, os filhos, e retribuindo para a pensa mais pacífica. E é justamente um dos objetivos das ideias que existe a justiça e instituição. Bom, obrigada. Palmas aqui, gente. ODS 2, Fome Zero. Segundo dados do IBGE, portal Caravelas Dados do G1 e Edu, Paracambi possui 41.375 habitantes, de acordo com o censo de 2022. A economia local é marcada por trabalhadores em funções como servente de obras e alimentador de linha de produção, com remuneração média de R$ 1.900, abaixo da média estadual. E os setores que mais empregam são a administração pública, o comércio de hipermercados e a produção de artefatos de metal. Cerca de 65,4% da população pertence à classe de menor poder aquisitivo. 35,2% recebem o Bolsa Família e 3,5% das pessoas com 15 anos ou mais não são alfabetizados. Essa condição econômica reflete o conceito de nutricídio alimentar, termo cunhado pelo Dr. Laila África, que descreve um processo de destruição nutricional, no qual populações marginalizadas, principalmente pessoas pobres, têm acesso limitado a alimentos nutritivos, sendo forçadas a consumir produtos ultraprocessados e industrializados pobres em nutrientes. Propomos a criação de hortas comunitárias que funcionem como espaços de convivência e educação ambiental. Esses espaços serão cultivados e mantidos pelos agricultores rurais experientes de Paracambi, em colaboração com as secretarias de Agricultura, Educação, Meio Ambiente, Comunicação e Juventude, e receberão como benefício o acesso ao crédito de carbono para a pessoa física em troca de sua participação. A produção das hortas será distribuída para um restaurante comunitário, que será aberto em parceria com os órgãos públicos, beneficiando principalmente famílias em situação de vulnerabilidade econômica e também utilizado em cestas básicas, organizadas de acordo com dados socioeconômicos obtidos no CRAS, garantindo que quem mais precisa seja atendido. As hortas podem ser patrocinadas pela Transpetro, que poderá fornecer o espaço ao longo dos dutos dentro do município para o plantio, garantindo a ocupação sustentável e responsável do território, sem comprometer a segurança da operação dos dutos, e algum meio de patrocínio para a capacitação dos participantes. Além disso, a Secretaria de Agricultura e o Horto Municipal fornecerão mudas e sementes garantindo a base produtiva das hortas. Além disso, o projeto da horta comunitária poderá ser expandido para as escolas municipais, servindo como uma ferramenta de educação ambiental para as crianças. Os alimentos cultivados poderão ser utilizados no preparo das refeições escolares, enquanto os resíduos orgânicos gerados poderão ser reaproveitados em composteiras dentro da própria escola, promovendo aprendizado sobre sustentabilidade e ciclo de alimentos.
Dessa forma, o projeto contribui para a segurança alimentar e nutricional, reduzindo o nutricídio alimentar, para o fortalecimento comunitário e garantindo que a ODS 2, Fome Zero, seja implementada na cidade, erradicando a fome e caminhando cada vez mais para uma cidade sustentável e resiliente. Muito bom! ODS 3, Saúde e Bem-Estar. A criação de hortas comunitárias representa uma estratégia de promoção da saúde e de prevenção de doenças, uma vez que possibilita o acesso a alimentos frescos, nutritivos e livres de agrotóxicos. Essas hortas podem ser implementadas em áreas disponíveis da comunidade, inclusive em espaços próximos aos dutos da Transpetro, desde que atendidos os requisitos de segurança e monitoramento ambiental. Além do impacto direto na alimentação saudável, esse tipo de iniciativa fortalece a integração social e pode atuar como espaço educativo, incentivando práticas alimentares equilibradas e a consciência ambiental. De acordo com a Agenda 2030 da ONU, a garantia de uma alimentação adequada está diretamente ligada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A implementação de composteiras nas escolas complementa essa proposta, promovendo a gestão sustentável de resíduos orgânicos. O aproveitamento dos restos da merenda escolar para a produção do adubo contribui para a manutenção das hortas comunitárias e escolares, reduzindo o descarte inadequado de lixo. Além disso, as composteiras funcionam como instrumento pedagógico, estimulando a formação de crianças e jovens em valores de sustentabilidade e saúde coletiva. Conforme apontado pelo IPEA 2020, a compostagem em ambientes escolares gera benefícios ambientais e sociais, além de impactar positivamente no bem-estar da comunidade. Outra proposta é a criação de restaurantes comunitários abastecidos pelas hortas locais, com foco no combate à insegurança alimentar e nutricional. Esses espaços garantiriam acesso a refeições balanceadas e de baixo custo, promovendo qualidade de vida e inclusão social. O Ministério da Saúde destaca que a ampliação do acesso a uma alimentação adequada e saudável é essencial para a redução das desigualdades e para a melhoria do bem-estar coletivo. ODS 6. A falta de acesso à água limpa e ao saneamento básico representa um sério risco à saúde da população, podendo causar mal-estar e até o surgimento de doenças. Por isso, torna-se essencial investir em iniciativas que promovam tanto a conscientização quanto a melhoria das condições ambientais e sociais da comunidade. Uma dessas iniciativas é a criação de uma horta comunitária, que demonstrará de forma prática como a água limpa é fundamental para o crescimento saudável das plantas e para a produção do alimento. Essa horta será fornecida por meio do adubo produzido em composteiras instaladas nas escolas, que utilizam restos de alimentos para gerar fertilizante natural, reduzindo o desperdício e incentivando a sustentabilidade no ambiente escolar. Os vegetais produzidos na horta serão destinados a um restaurante comunitário que oferecerá refeições acessíveis e nutritivas para a população. Esse ciclo sustentável em que a escola alimenta as composteiras fornecem adubo para as hortas e a horta abastece o restaurante, evidencia a importância da água e do saneamento para a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, em que promove a educação ambiental, a cooperação comunitária e o uso consciente dos recursos naturais. Muito bom, obrigada! ODS 7. Energia limpa e acessível. O uso de combustíveis fósseis permanece como um dos principais desafios da sociedade contemporânea. Além de intensificar a emissão de gases de efeito estufa, esse modelo energético compromete a saúde da população e pressiona ecossistemas por meio do desmatamento de áreas verdes destinadas à expansão industrial. Nesse contexto, torna-se urgente a transição para uma matriz energética mais limpa e justa, capaz de aliar sustentabilidade, inclusão social e redução de custos. Garantir energia limpa e acessível significa não apenas investir em tecnologias renováveis, mas assegurar que toda a população tenha condições reais de usufruir desses benefícios. A instalação de placas solares em comércios, escolas e prédios públicos reduziria significativamente as despesas com energia elétrica e serviria como exemplo de inovação sustentável aplicada ao cotidiano. Essa medida contribui para democratizar o acesso
a fontes renováveis e fortalece a resiliência energética das comunidades. Além disso, a criação de hortas comunitárias em áreas próximas aos dutos da Transpetro, devidamente planejadas e monitoradas, pode ser integrada a um sistema de compostagem escolar. O aproveitamento de resíduos orgânicos para a produção de biocombustível representa uma oportunidade concentrada de ampliar a autonomia energética local. Essa prática permitiria que escolas utilizassem parte do biogás gerado para suas próprias demandas, promovendo a educação ambiental na prática e estimulando a redução gradual da dependência de combustíveis fósseis. Portanto, a combinação entre energias renováveis, hortas comunitárias e compostagem escolar configuram um modelo inovador de transição energética sustentável. Trata-se de uma proposta que une saúde, bem-estar e desenvolvimento social, contribuindo para transformar a matriz energética do país em direção a um futuro mais limpo e inclusivo. Muito bom! Educação de qualidade, ODS 4. Cláudio Gabriel, Marcelo Alves. A educação brasileira enfrenta um cenário de sucateamento que compromete diretamente o processo de ensino-aprendizagem. Muitas escolas apresentam cadeiras quebradas, janelas danificadas, banheiros em más condições e até situações de violência entre os próprios alunos. Essa qualidade mostra que a educação ainda está distante de alcançar um padrão de qualidade adequado. Para avançar nesse sentido, é fundamental garantir o mínimo necessário para o desenvolvimento escolar. Livros atualizados, cadeiras e salas em bom estado, banheiros limpos e estruturados. Além de refeitórios adequados, essas condições básicas são indispensáveis para que os estudantes encontrem um ambiente propício ao aprendizado. Nesse contexto, as hortas comunitárias podem desempenhar um papel importante, produzindo alimentos que podem ser destinados às escolas. Dessa forma, é possível melhorar a nutrição dos alunos, garantindo maior concentração e rendimento escolar. No campo do desenvolvimento intelectual e humano, é essencial que o ensino seja inclusivo, respeitoso, a diversidade e combativo em relação ao público. Os conteúdos devem ser elaborados de maneira a dialogar com a realidade social e cultural dos estudantes, tornando a educação mais significativa e conectada ao seu cotidiano. É isso. Portanto, investir em infraestrutura, alimentação adequada e práticas pedagógicas inclusivas é um passo essencial para transformar a educação em um verdadeiro instrumento de desenvolvimento humano e social. Muito bem, obrigada! A insegurança alimentar ainda é uma realidade em Paracambi. Para enfrentá-la de forma sustentável, propomos 3 ações integrais: a criação de hortas comunitárias nos dutos da Transpetro, a implantação de composteiras nas escolas municipais e a implementação de um bandejão de alimentação orgânica a preços acessíveis, abastecido pela produção local e pelas hortas comunitárias. Essas iniciativas atuam de forma complementar. As composteiras reduzem o desperdício ao transformar resíduos orgânicos em adubo, que é utilizado nas hortas. As hortas comunitárias garantem a produção sustentável de alimentos, fortalecendo a agricultura urbana e familiar, com práticas agroecológicas de baixo impacto ambiental. Já o bandejão orgânico estimula o consumo consciente ao oferecer refeições saudáveis, acessíveis e de origem sustentável, ao mesmo tempo em que valorizam uma cadeia curta de produção e consumo. Os alimentos produzidos localmente abastecem diretamente a comunidade, reduzindo custos, transporte e emissões de carbono. Dessa forma, as escolas, as hortas e o bandejão tornam-se espaços de aprendizado e de transformação social, promovendo a conscientização sobre a importância de produzir, escolher e consumir de maneira responsável em alinhamento ao ODS 12, na Agenda 2030. Muito bem, obrigada. ODS 17. A horta comunitária é um espaço cheio de potencial, mas para que funcione de forma sustentável, precisa-se de parcerias sólidas. Afinal, a comunidade sozinha não consegue reunir todos os recursos necessários
Entre os principais desafios estão a falta de material, apoio técnico e até mesmo de divulgação. É aqui que o ODS 17 ganha força. A horta pode se tornar um exemplo prático de cooperação entre diferentes atores sociais. Escolas, prefeituras, ONGs, empresas e universidades podem somar esforços de diversas formas, seja cedendo espaço, fornecendo insumos, compartilhando conhecimentos técnicos ou apoiando financeiramente o projeto. Os resultados vão muito além da produção de alimentos. A comunidade se fortalece. Todos passam a ter acesso a uma alimentação mais saudável. Ocorre uma intensa troca de saberes, cresce... Troca de saberes. Cresce a segurança alimentar e o impacto social se amplia. No fim, todos ganham. Moradores, crianças, jovens, famílias em situação de vulnerabilidade e toda a rede de pessoas que convivem ao redor da horta. Ao articular parcerias estratégicas e colaborativas, a horta comunitária se torna apenas um espaço de cultivo, mas também um exemplo vivo daquilo do ODS 17 propõe, que unir forças para transformar a realidade. Muito bem, obrigada. ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura. A infraestrutura, a indústria e a inovação ainda são grandes desafios em Paracambi. Sentimos seus impactos na falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, no pouco incentivo ao uso de bicicletas e na insegurança dos pedestres. Além disso, a carência de uma industrialização inclusiva e sustentável e de investimentos em inovação tecnológica e estrutural. Uma das iniciativas propostas é o desenvolvimento de hortas comunitárias nos dutos da Transpetro, contribuindo para a geração de renda, segurança alimentar e sustentabilidade. Proposta 1. Mobilidade sustentável, infraestrutura, arborização, lazer e bem-estar social. Implantação de ciclofaixas para incentivar o uso de bicicletas, reduzindo os gases de efeito estufa e aumentando a segurança de ciclistas e pedestres. Aumento da arborização e criação e manutenção de parques e áreas de lazer, incluindo pistas de skates e etc., promovendo saúde, convivência social e enfrentamento das mudanças climáticas. Hortas comunitárias nos dutos da Transpetro, integradas a composteiras em escolas, aproveitando o chorume como adubo. Isso gera renda, combate a fome e fortalece a educação ambiental, a resiliência e o consumo responsável. Calçadas acessíveis e adaptadas para idosos, crianças e pessoas com deficiência, além de ruas cobertas e bem pavimentadas. Melhoria da iluminação pública, principalmente em pontos de ônibus, com o uso de tecnologias como iluminação inteligente para inovação. Mais semáforos e faixas de pedestres, com sinalização acessível e transporte público mais eficiente. Revitalização de praças e espaços públicos, garantindo acessibilidade e lazer para todos. Investimento em infraestrutura e tecnologia no Hospital de Lages, que enfrenta a falta de insumos básicos e sobrecarga médica. Avaliar também a possibilidade da transformação do novo posto em construção na RJ 127 em um hospital. Criação de polos de inovação comunitária, apoiando startups, projetos ambientais e soluções tecnológicas locais. Revitalização das lixeiras e caminhões de coleta específicos para resíduos pesados, como colchões e móveis. Aumento da coleta seletiva com divulgação dos horários à população. Instalação de sinalização com horários de ônibus. Construção de sistemas de tratamento de esgoto e abastecimento de água potável para todos os moradores. Melhoria da conectividade em áreas rurais, com parcerias com operadoras. Instalação de torres, repetidores e expansão de energia elétrica estável, com redução de custos de taxas. Proposta 2. Indústrias, avanço e sustentabilidade. Incentivo à instalação de indústrias verdes e sustentáveis, com geração de empregos locais. Criações de pontos de compras recicláveis, estimulando a economia circular. Cursos de capacitação tecnológica e empreendedora, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho inovador. Clube de reflorestamento comunitário com cronograma compartilhado de ações e datas de plantio. Garantia de transparência e informação acessível sobre as indústrias locais.
destacando boas práticas ambientais. Paracambi precisa de uma infraestrutura moderna, inclusiva e sustentável, que fortaleça a indústria local e incentive a inovação, investindo em ruas mais seguras, espaços públicos arborizados, indústrias verdes e oportunidades tecnológicas, para que a cidade cresça de forma justa, acessível e preparando para o futuro, melhorando assim a qualidade de vida e o bem-estar social. Muito bom. ODS 5, a ordem comunitária pode ser relacionada com o ODS 5 porque cria um espaço de participação igualitária entre homens e mulheres. Nesse ambiente, as mulheres podem conquistar mais autonomia, seja ajudando na produção de alimentos, na gestão do espaço ou até na venda do que é cultivado. Além disso, a ordem é estimulada a divisão justa das tarefas e dá visibilidade ao trabalho feminino, fortalecendo a igualdade de gênero na prática. Só? Palmas aqui, gente. Caraca, vocês arrasaram muito. Foi rápido? Foi rápido daí. Soubesse tinha primeiro, né? Que aí já adiantava. Mas agora, bem rapidinho, não precisa ser textão nem nada. Eu só queria que vocês deixassem uma mensagem de continuidade para a próxima turma que vai vir. Então imagina que a agenda já construiu e tal, e vocês têm que deixar um manual de um conselho de como a próxima turma deve agir. Comecem. Eles vão começar. Tá escrito no projeto que eles vão começar. É isso mesmo. É obrigatório. Tá pronto já. É o primeiro passo que a gente tem que começar. Então eu vou deixar o conselho aqui pra vocês confiarem em vocês mesmos, pra vocês terem fé, que vai dar tudo certo, tenham confiança e vai dar tudo certo. Isso! Oi, gente, pessoal da turma Jovens Líderes .2. Estamos aqui, Jovens Líderes da turma .1. Aí só queria falar para vocês aproveitarem muito, porque isso daqui vai mudar muito a vida de vocês, a perspectiva de vocês, de quando vocês entram, de quando vocês saem, é muito diferente. Acredito que todo mundo aqui compartilha desse mesmo sentimento. E aproveitem, entreguem tudo, porque foi difícil tudo muito isso aqui pra gente elaborar isso e a gente quer ver isso acontecer. É isso. É isso! Olá, nova turma. Eu só queria falar para vocês aproveitarem ao máximo. São 10 meses que passam muito rápido. E vocês vão conhecer pessoas incríveis ao longo desses 10 meses que vocês vão querer trabalhar com eles depois. Então aproveitem ao máximo, busquem conhecimento e é isso. Busquem conhecimento. Foco, esperança e... Isso aí. É isso, rapaziada. Muita resiliência. Nós temos uma equipe aí incrível trabalhando com a gente. Vocês vão gostar do curso, pô. É um bagulho bom, vai mudar a cabeça de muita gente e é isso, mano. Oi, gente. Eu quero dizer que estou muito feliz por cada um de vocês que foi selecionado aí para dar continuidade a esse projeto que começou por nós, né? Vocês têm um grande desafio pela frente, mas eu acredito no potencial de cada um de vocês por escolher. Então, gente, eu quero deixar recado pra vocês que a gente tá aqui lutando pra escrever essas coisas que é pra vocês fazerem, tá? Eu sei que vai ser difícil pra vocês fazerem, mas a gente quer que vocês façam, que a gente tá dando trabalho pra vocês, a gente tá escrevendo tudo certinho. Mas, agora sem brincadeira, eu gostaria muito de ver essas ideias que a gente tá pondo no papel, vocês pondo elas em prática, porque eu tenho certeza que isso daqui vai ser muito bom, eficiente pra nossa cidade e vai ser muito divertido também. Então, eu quero que vocês se divirtam fazendo, mas que vocês façam com responsabilidade, sabendo que tudo que a gente está botando aqui é muito importante. O começo do curso é bem turbulento, mas não desistam, persistam e façam acontecer a agenda por nós, que a gente gostaria de estar ajudando, fazer, colocando a mão na prática. E então vocês vão estar fazendo o que a gente gostaria e a gente vai estar aqui de vez em quando olhando vocês, buscando vocês para vocês conseguirem fazer isso e a gente vai estar cobrando. Eu só quero dizer que a gente teve bastante trabalho para fazer essa agenda. Foram 10 meses intensos, a gente aprendeu muita coisa. Então, assim, cuidem da agenda, tomem iniciativa e revolucionem a nossa cidade. Até porque ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, tá? Então, assim, eu quero ver Paracambi
fluindo de 10 a 100 mil para sempre. Nossa! Sim, bom, olá pessoal, vocês que estão me ouvindo, né, me vendo, vocês vão encontrar pessoas que talvez possam ter as mesmas opiniões que vocês, talvez não, mas o importante é vocês entenderem o ponto de vista do outro e o seu ponto de vista. E ver que o seu ponto de vista não é só uma influência negativa que você recebeu de alguém. Provavelmente vocês vão encontrar boas pessoas. Eu sei, é claro, mas não tão boas assim quanto eu. Mas vocês vão ter uma equipe para ajudar vocês. Eu espero que vocês avancem. E é só isso. Eu quero desejar boa sorte para vocês e dizer que essa próxima etapa que vocês vão enfrentar vai ser bem longa, mas vai ser muito boa, tanto para vocês mesmos quanto para a cidade. Então, coloquem nossos projetos em prática e é isso aí. Boa sorte! Que os projetos sejam... Calma aí. Que os projetos sejam excelentes. Calma aí. Que saiam excelentes projetos da próxima turma e menos pessoas igual a tia do Flávio. Eu vou fazer um recado pra turma, já que vocês estão me cobrando. O que vocês esperam dele? O que eu espero deles? Eu espero muita ação, muita revolução. E que assinem a lista no momento certo. E que arrumem as Brincadeira! E que não mexam no telefone. E que não mexam no telefone. E que não pesem o clima. E que não pesem o clima. E que não joguem Free Fire. Tá bom, eu espero. Pra mim sair de tão longe de uma realidade diferente, discutir clima fora da favela, né, em território de Baixada, é uma complexidade diferente. Pra mim tá sendo um divisor de águas, assim, porque eu costumo trabalhar com crianças. E é isso, queria agradecer a colaboração de vocês, por vocês terem me recebido, me acolhido e feito, né, essa grande coisa acontecer. Desejo para cada um futuro muito lindo, próspero e rico. E a gente se vê por aí nessa luta, viu? Obrigada! Primeiro eu vou agradecer a presença da Caia, do Ulisses, que estiveram com a gente fazendo essa agenda. Eu sei que vai ser um documento muito lindo, eu estou muito orgulhosa do trabalho que vocês realizaram. Eu estou feliz de ter visto como vocês trabalharam bem, desenvolveram os temas que a gente aplicou aqui desde o início do ano, desde janeiro aqui trabalhando de forma árdua, vocês aprendendo. Eu vejo a evolução de vocês, de fato, como jovens revolucionários. Eu fico muito feliz de ver a sintonia de vocês, mesmo de cada diferença aqui trabalhando em união por Paracambi. E afinal é isso que estamos fazendo, é por Paracambi, é por vocês e é para depois também. Obrigada. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, confira já.